Pai nosso amado Jesus Cristo, amém? Amém? Então vamos ouvir um pouco da palavra, vamos relembrar, porque eu creio que toda a gente já conhece estas passagens que eu trago para a igreja. A palavra que veio ao meu coração são 8 dias, e então fui trabalhando ao longo dos dias para mim e para a igreja. Aleluia! Então vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo 17. Aleluia. O livro em que fala, ou o capítulo que fala do povo que é mais parecido connosco, ou quando nós somos mais parecidos com eles. Amém? Aquele povo que crê em Deus, vê os milagres de Deus, mas quando a coisa não vai ao jeito dele, murmura, reclama, questiona. Oh Deus, porquê? Oh Deus, porquê que mandaste para aqui? Outra vez sem água, outra vez sem comida. E nós somos assim. Ou será que só sou eu? Amém? Então este povo em Êxodo 17. Então o tema que eu arranjei para o dia de hoje é falar à rocha, o chamado à obediência e à fé. Falar à rocha, é sinal de obediência e fé. Amém? Amém. Vamos começar todos a falar para as rochas agora. Então em Êxodo 17 e no versículo 6, na minha Bíblia, e creio que na vossa também diz o mesmo, que é: eis que estarei diante de ti, ali sobre a rocha em Horeb, e tu ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Amém? Amém. Então a gente aqui vê que Moisés feriu a rocha e da rocha saiu água. E porquê? Porque o povo de Israel tinha acabado de sair em busca da terra prometida. Este povo de Israel começou logo por reclamar porque não tinham água. Este povo reclamava e questionava se realmente Deus estava com eles. Nós, como eu já disse, somos muito parecidos com este povo. Porque quando nos falta alguma coisa, a primeira coisa é perguntar a Deus porquê é que eu estou a passar por isto. Porque é Deus que me colocas de novo nesta prova. Porque Deus, tu me tiraste de onde eu estava, onde eu tinha o meu comodismo, e me lançaste para este deserto. Deserto, sinal de não ter nada. Sinal de desconhecido. Deserto, sinal de desconforto. Deserto onde nós vamos buscar recursos onde eles não existem. Mas para isso é preciso termos fé, é preciso termos, acima de tudo, obediência à voz de Deus. Porque Deus é fiel, nunca faltou com nada, Deus sempre dá, mesmo àquele que não é fiel com Ele, Deus o cuida. E podemos ver que mesmo o ímpio tem o milagre de Deus todos os dias, de acordar, mexer os seus pés e respirar. Amém. Por isso Deus, até com o ímpio, tem misericórdia. Quanto mais com aqueles que lhes dá uma direção, por isso não lhes vai faltar nada. Se realmente nós andamos por fé, se nós realmente andamos em obediência, Deus não vai falhar com nada nas nossas vidas. Então nós temos, primeiramente, ver e analisar o porquê que muitas vezes nos faltam recursos. Será que é prova de Deus ou desobediência da nossa parte? Murmuração, falta de fé. Porque murmuração
é falta de fé. Porque quando murmuramos, é sinal que a gente não crê verdadeiramente naquele Deus dos impossíveis. Aquele Deus que desta rocha fez brotar água. Então nós vemos que aqui aconteceu um milagre. Um milagre para mostrar àquele povo incrédulo que Deus existia. Mostrar àquele povo incrédulo que não lhes iria faltar nada. Então Deus ordenou a Moisés, o líder daquele grupo, daquela congregação, podemos assim chamar, que ferisse a rocha em Horebe com a vara. Quando Moisés obedeceu, jorrou água. E não foi água, um bocado de água, foi água em abundância. Porque quando a gente obedece, os milagres acontecem. Moisés obedeceu à voz de Deus em ferir aquela rocha para que tivesse água e água em abundância. Então, neste milagre nós podemos concluir 3 pontos. A fidelidade de Deus. Mesmo diante da murmuração do povo, Deus continuou a cuidar deles. Podemos concluir o poder de Deus. Porque daquilo que é seco e impossível, que é uma rocha, Deus tirou o impossível e foi dar água, dar vida. Só mesmo o poder de Deus. Quem é que imagina que numa rocha sai água? E mesmo nós sabendo disto, a gente olha para uma rocha e acha que da rocha não sai nada. Simplesmente é pedra. O que poderá sair da rocha, se a esmagar bem esmagadinha, é areia, mas continua a ser pedra. Pequenas partículas, mas pedra. Quanto mais dá água em abundância. Para voltar para o livro de Números, podemos concluir no capítulo 20 e no versículo 8, e vamos ver de novo o milagre da rocha. Mas esta ordem, ou este milagre, muito semelhante, mas com uma ordem diferente. Em Números 28 nós podemos ler que Deus volta a falar a Moisés. Em Números 20 nós vemos que aquele povo continua a murmurar após 40 anos da travessia no deserto, porque aqui em Números 20 já passaram quase 40 anos após o primeiro milagre da rocha, mas aquele povo esquecido, como nós, aquele povo que se esquece rapidamente dos milagres de Deus na vida, como nós, volta a murmurar. Volta a questionar Deus que não tem água. Quantas vezes Deus nos dá milagres? Passados uns anos, nós já nos esquecemos daquilo que Deus fez na nossa vida. Porque é mais fácil a gente murmurar do que voltar atrás e lembrar daquilo que é bom. Porque o inimigo trabalha nas nossas mentes e nos faz esquecer das coisas boas de Deus. Então nós temos que trabalhar a nossa mente todos os dias para tentar chamar ao de cima aquilo que nos edifica, aquilo que é bom, aquilo que nos dá a vida e que nos faz prosperar. Porque se nós deixarmos-nos levar, o inimigo vai abafar todas essas coisas e vai colocar dúvidas, vai colocar descrença, vai colocar a necessidade que nós temos de murmurar. Porque ao murmurar nós estamos a mostrar a nossa falta de fé e a nossa descrença. E quando assim é, Deus pode retrair os seus milagres para nós. Então em Números 20 e no versículo 8 diz: toma a vara e junta a congregação, tu e Arão, o teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água.
Assim lhes tirareis a água da rocha e dareis de beber à congregação e aos seus animais. Então nós vemos que Deus diz para Arão e Moisés falarem à rocha. E daí iriam tirar água para a congregação e para os animais. Então nós vemos que o povo que atravessava o deserto, aqui já estava no último ano de caminhada. Em Êxodo 17 foi o primeiro, aqui é o último ano de caminhada. Então o povo voltou a enfrentar a falta de água no deserto de Zin, em Cádiz. E mais uma vez começaram a reclamar com Moisés porque é que estavam ali sem água. Porque é que estavam de novo a enfrentar um tempo da sua vida de seca. Queriam água para eles, para se refrescarem, porque acredito que deveriam beber bastante água, porque ali naquele deserto, como eu já falei, a temperatura deveria ser nos mínimos 35 a 40 graus. Então, para fazer a caminhada debaixo daquele sol, apesar de ter aquela nuvem a fazê-los fazer sombra, mas eu acredito que eles deveriam ter muita necessidade de consumir água. Então, aqui quase no fim da reta final, voltaram a ser confrontados com a necessidade de terem água e não tinham. Então, aqui nós vemos que Deus mandou falar à rocha. Como se recorda, no princípio, Deus mandou ferir a rocha. Agora, no fim, Deus manda Moisés falar à rocha. Mas Moisés, acredito que aturar aquele povo rebelde, 40 anos não deve ser fácil, já estava cansado. Moisés já estava talvez desesperado. Moisés estava irritado com aquele povo. Então, Moisés não seguiu a orientação de Deus. Isso acontece também a nós. A nós mesmo líderes, muitas vezes cansados, aborrecidos, acabamos por não dar 100% de ouvido a Deus. E as consequências vêm, porque não somos livres das consequências de Deus. Independentemente se somos líderes, somos pastores, todos nós somos ou temos as consequências das nossas falhas perante Deus. Estamos todos no mesmo pé de igualdade e glória a Deus para isso. Amém? Então, Moisés, irritado com aquele povo, feriu a rocha 2 vezes com a vara. E qual era a ordem de Deus para Moisés? Falar à rocha. Mas Moisés, como eu disse, cansado, chateado, aborrecido, talvez já desesperado de andar ali 40 anos às voltas com aquele povo, feriu a rocha 2 vezes. Mas, mesmo assim, a água jorrou para aquele povo. Porque Deus é fiel ao povo. Mesmo nas nossas desobediências, Deus é fiel com cada um de nós. Não do jeito que se calhar Deus queria, não da forma como nós esperávamos, mas Deus continua a manifestar a sua fidelidade perante a nossa ingratidão, perante a nossa murmuração, perante a nossa rebeldia. Deus ainda continua assim a ter cuidado de cada um de nós. Então, mas mesmo assim, por causa dessa desobediência, Deus disse que Moisés e Arão não iriam entrar na terra prometida. Em Números 5:12. Moisés, pela sua desobediência, não entrou na terra prometida juntamente com o irmão. Então, uma das consequências da nossa desobediência
é podermos perder a salvação. Mesmo estando na reta final, como aqui o povo estava, ao fim de 40 anos, quase a terminar a travessia no deserto, quase a chegar à terra prometida, Moisés e o seu irmão perderam a possibilidade de entrar na terra prometida. Então, meus irmãos, nós todos os dias somos tentados a perder a nossa salvação. Nós todos os dias não sabemos quando é que Jesus Cristo vem, mas no último minuto nós podemos também perder a nossa salvação. Então é bom que a gente possa estar sempre atentos à palavra de Deus. É bom que a gente todos os dias possa obedecer à palavra de Deus, mesmo que cansados, chateados, aborrecidos, temos que estar atentos à diligente voz de Deus para a nossa vida. Porque é ela que nos leva à desejada terra prometida, à nova Jerusalém, àquilo que está escrito e que Deus não irá falhar para as nossas vidas. Mas a desobediência pode fazer com que perca a salvação. Ao contrário daquele que é ímpio, no último minuto, também pode ganhar a salvação, assim como aquele homem que estava na cruz. No último minuto, Jesus o salvou. Amém. Mas que não olhemos para esse último minuto que nós podemos ganhar a salvação e fazer o que queremos, que nos apetece, até lá, mantendo a fé que Deus vai ter compaixão de nós no último minuto, porque nós iremos ter Jesus como nosso advogado, que irá julgar todo o nosso caminho e não somente o último minuto. Porque esse sim foi salvo no último minuto, porque nunca teve a possibilidade de conhecer Jesus na vida dele. Então, nesse minuto, nesse momento, foi quando teve o encontro físico com Jesus, ambos na cruz, e ele se arrependeu do mal e Jesus deu-lhe a salvação. Amém. Mas, ao contrário de cada um de nós, sabemos quem é Jesus, sabemos o que Deus quer, conhecemos uma grande parte da palavra. Por isso não vamos olhar para esse último minuto, porque eu creio que ele não vai ser válido para as nossas vidas. Por isso sim, estar atentos à voz de Deus, continuar nesta caminhada, neste deserto da vida, continuar com as nossas dificuldades, com falta de água, falta de pão, falta disto e falta daquilo, porque Deus diz que nenhum justo irá mendigar o seu pão. Amém. Então Deus vai cuidar de cada um de nós até à vinda de Jesus Cristo. Ao povo, a glória de Deus como Ele queria. Então nós temos que ser obedientes e fazer aquilo que Deus quer. Porque se a gente obedecer a Deus, se cumprir aquilo que Deus ordena para nós fazermos, estamos assim a cumprir com a glória de Deus aqui na terra. Porque as nossas atitudes revelam o caráter de Deus em nós. As nossas atitudes muitas vezes vão ser aquela Bíblia que nunca foi lida por ninguém, mas ao ver os nossos comportamentos, ao ver as nossas palavras, ao ver os nossos comportamentos, vão achar que somos diferentes e por vezes vão questionar ou vão mesmo dizer que temos um caráter especial. E nós aí temos a oportunidade de abrir as nossas bocas e dizer que somos como Jesus nos prepara. Nós somos como o caráter de Jesus. Nós somos filhos de Deus e queremos andar segundo a vontade do Pai aqui na terra. Então nós vemos aqui que Moisés fez quase tudo. Mas não exatamente como Deus disse. Então não é olhar para o final, para a consequência final de como vai concluir alguma tarefa, mas temos que fazer exatamente como Deus quer. Não adianta nós, se Deus nos manda ir daqui para o Porto, ir pela A25 e apanhar a A1, o que é que nos adianta ir daqui a Coimbra e apanhar a A1 em Coimbra em direção ao Porto? O final vai ser chegarmos ao Porto, mas não exatamente como Deus disse.
Então não temos que olhar para o final das conclusões daquilo que Deus pede, mas sim temos que olhar de como Deus quer que nós façamos as coisas. Amém. Então nós podemos aprender que não adianta fazer a obra, mas é preciso fazer do jeito de Deus. Amém. Não é só fazer a obra, é fazer a obra como Deus quer. Amém? Então nós vemos que aqui Moisés feriu a rocha. Nós vemos aqui que Moisés teve a possibilidade de falar para a rocha e não falou. Mas nós hoje também temos a possibilidade de falar para a rocha. Amém? E quem é a nossa rocha? A rocha dos nossos dias é Jesus Cristo. Então nós podemos ver que a nossa rocha já foi ferida. A nossa rocha, Jesus Cristo, já foi ferida. Isaías 53:5 diz: mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Então nós vemos que Jesus Cristo, a nossa rocha, já foi ferido uma vez. Depois disso, não tem que ser ferido novamente. Agora basta somente nós falarmos com a rocha, com a nossa fé, através da nossa oração, e sabemos que se falarmos à rocha viva, ela irá dar água e água com abundância. Amém. Assim como da rocha saiu água para dar àquele povo, sabemos que de Cristo flui a água da vida. João 17, ou melhor, João 7, 35 ao 38, que sacia a sede espiritual. E no versículo 37 diz que, e no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha até mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá águas vivas. Amém. Glória a Deus. Então, se você crê que Jesus Cristo é a sua rocha, irá ter água dentro de si a fluir para aqueles que têm sede. Jesus Cristo é a nossa rocha viva. Só temos que falar para ela nos dias de hoje. Aleluia. Mas nós, como Moisés, muitas vezes ainda insistimos em bater nesta rocha que já foi torturada, que já foi moída por cada um de nós, para o que hoje pudéssemos ter água. Quantas vezes na nossa desobediência nós murmuramos, e ao murmurar é estar a bater na rocha. Ao reclamar é estarmos a bater na rocha. A nossa falta de fé é estar a bater na rocha. A nossa vontade, os nossos desejos, a nossa sabedoria, e achamos que sabemos mais do que Deus, é estar a bater na rocha. A nossa ansiedade é estar a bater na rocha. A nossa cera nos ouvidos que não nos faz ouvir aquilo que muitas vezes o homem, sendo instrumento de boca de Deus para as nossas vidas, é estar a bater na rocha. Então nós passamos talvez uma grande parte da nossa vida a bater na rocha para termos água quando a ordem, ou quando nós sabemos que a rocha já foi ferida uma vez. E a partir daí basta somente nós, através das nossas orações, falar à rocha, e a rocha irá dar-nos água com abundância. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vemos aqui Jesus Cristo, nesta passagem, que estava na festa dos tabernáculos,
mais ou menos nesta época, em que disse àquele povo que era a rocha que dava água. Quem cresce nele fluíam rios de águas vivas em cada um de nós. Então nós vemos que, assim como a água simbolizava a provisão de Deus no deserto, nós hoje temos esta verdadeira fonte espiritual na nossa vida. Então, se alguém tem sede, venha até Jesus. Porque nós todos os dias temos que ter sede espiritual. Todos os dias temos que buscar desta rocha viva água para nos saciarmos. Todos os dias nós temos que ir buscar água a esta rocha para nos salvarmos. Nós todos os dias temos que olhar para esta rocha como um sentido profundo na nossa vida. E quando assim olharmos para que esta rocha é o sentido da nossa vida, nós vamos a esta rocha todos os dias. Como Ele disse, venham a mim e bebam. Então Jesus hoje está ao dispor de cada um de nós como a única fonte que dá água para a nossa vida. Amém. Jesus é a nascente de rios de água viva que irá fluir em cada um de nós. Este rio de águas vivas não é águas físicas, mas sim o Espírito Santo que flui dentro de nós. O Espírito que flui naqueles que dão oportunidade a Jesus Cristo habitar no seu coração. Então, e quase para concluir, como é que você faz a rocha? Quando está a enfrentar momentos de deserto, corre primeiramente para Jesus, que é a nossa rocha, ou deixamos dominar pela murmuração? Como é, ou o que é que está a fazer à rocha? Ainda insiste em estar a bater à rocha à procura de água, ou vai estar na obediência de Deus, que é: fale à rocha e ela irá dar água para si, para a sua família, para os seus animais, para todos aqueles que estiverem junto de si, irá ter água e água com abundância. Como diz Jesus Cristo: vinde a mim e beberei, porque eu vos saciarei a sede. Amém. É uma questão de vocês meditarem como é que estão a fazer com a rocha. Amém?